Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor esteja parando em cada coração nesta manhã. É muito bom estar aqui. Mas depois da história da irmã das crianças, me desmontou. Ela podia continuar, né? É interessante que história para criança, quando é contada, só falada, eles não gostam, não. Eles gostam que você põe alguém entrando, igual teve na minha igreja passada, sábado passado, foi da viúva, da moedinha. Então colocou uma irmã, sabe? Isso chama a atenção das crianças. Mas a dela, o menininho falou: acabou? Já acabou? Significa o quê, irmão? Que estava bom, né? Podia continuar, não precisava eu pregar. Não é? E agora o irmão ora e me desmonta. Aí, não sei se eu consigo. Rapaz, você sabe que. Obrigado, irmão. Eu estava prestando atenção na história dela, contando sobre Lázaro, né? E ela ainda orou dizendo: Jesus, volta logo. Volta para a gente rever os nossos queridos, né? Eu tive uma perda esse ano, irmãos, e foi uma pancada. Ô, Juninho, tudo bem? Eu estava reparando daqui, você emagreceu, cara. É preocupação com as duas meninas, né? Acredito. É, Rafa, você tá de parabéns, você e a esposa. A cegonha deixou duas. Que Deus conceda força, sabedoria para levá-la rumo ao céu. Bom, irmãos, eu perdi a minha mãe, né? A minha mãe, nossa, minha mãe era um espetáculo. 84 anos, mas a minha mãe parecia que tinha 15, 16. Minha mãe gostava muito de brincar, sabe? E as minhas irmãs, vou usar essa palavra, tá? Que são mais zoeira ainda. Nossa, tudo que colocava na minha mãe topava, sabe? Eles não são cristãos e eles moram no Rio. Então chegava a época de carnaval, eles fantasiavam a minha mãe e a minha mãe topava. Chegava na época da Páscoa, colocava, vestia a minha mãe de coelho e a minha mãe topava. Sabe, minha mãe gostava muito de brincar. E quando foi em maio, eu tenho uma irmã que mora no centro do Rio, né? Então, quando ela sobe para onde a minha mãe morava, a minha mãe ficava doida, porque essa minha irmã pegava a minha mãe e levava ela na casa dos irmãos dela, sabe? Ouviu o barulho de um carro e saiu correndo. E ela escorregou num portão e quebrou os dois ombros. 84 anos. E a minha mãe então foi levada para o hospital e tem que fazer cirurgia. São os 8 irmãos. Ligou para os 8. E aí? Ué, tem que fazer, e aí? Mas ela não vai aguentar, mas ela não vai aguentar se não fizer também. Né, irmãos? E passou-se 2 semanas, minha mãe foi embora. E o pior de tudo é que eu não pude ir ver nem a minha mãe. Eu não estava no Brasil. Não é? E quando o telefone tocou 4 horas da manhã, lá onde eu estava, né? Era 1 hora de diferença de horário de lá para cá. Agora está 2 porque voltou ao horário normal, estava em horário de verão. Tocou 4 horas da manhã e eu vi a Simone. Falei, não vou atender. Não vou. Mas aí o celular continuou tocando. E não teve jeito, teve que atender, né? Eu já sabia que era uma pancada. E eu não pude ir. Não dava tempo. O voo chegava aqui no Brasil 8 horas da manhã. A minha mãe foi enterrada às 8h30. Chegava em Guarulhos, até chegar ao Rio, minha mãe já estava enterrada. Então foi uma pancada. E quando a irmã contou essa história, né, de Lázaro, Jesus o chamou, volta Jesus, essa é a nossa esperança, né? De rever a minha mãe de novo. Mas, Odessi, você sabe se a sua mãe vai estar salva, irmã? O céu vai ter surpresa, né? E eu quero ter essa, de ver a minha mãe. Poder brincar com ela de novo. E eu sou o caçula, né? Parece que a pancada é maior. Bom, irmãos, mas eu nem ia contar isso, né? Porque eu não consigo segurar as lágrimas. Em que tempo nós estamos vivendo? Que tempo, né? Mas parece que não, né? Tem um livrinho, irmãos, que chama, acho que é Poder Sobrenatural. Pequenininho o livrinho. Esse é um irmão que ele
ele seguia o espiritismo, sabe? E ele então vem falando, é da nossa igreja esse. Pequenininho, um livrinho preto, Viagem Sobrenatural, antigo da nossa igreja. E ele vem falando sobre os nossos cultos, quando cantamos um hino na igreja. Às vezes cantamos um hino na igreja louvando o diabo e não a Deus, porque cantamos de qualquer maneira, sabe? Cantando, não estão prestando atenção na letra, cantando por cantar. Já estudou a Bíblia assim? Já estudou a lição assim? Eu estudo a lição assim, irmão. E eu falo para Deus, Senhor, onde eu estou? O que estou fazendo? Eu estou estudando a Tua palavra, minha cabeça está lá no trabalho, está lá não sei aonde. Me ajuda a focar aqui, Deus, aqui, no que eu estou estudando. Deus não tem culpa não, mas eu preciso da ajuda dele, senão eu não faço. A mesma coisa a gente estando na igreja. É um lugar sagrado de Deus, para louvar o nome dEle, para ouvir a voz dEle, mas parece que estão fora daqui. Então esse livrinho chama atenção para isso. Um dia senti curiosidade, não sei nem se existe para comprar, né? Que é muito antigo. Viagem Sobrenatural. Esse relógio está certo? Meio-dia 21? Meio-dia? É horário de verão, né, irmão? Ok. Eu escolhi um hino para cantarmos junto. Eu queria convidar aquela irmã, você, irmã, cantar comigo. A igreja vai cantar junto. Você sabe ele. A igreja ajuda a cantar? Ok. Vamos, irmã. Você me ajuda? Vem aqui. Ah, eu não sei o nome. E eu tenho que cantar com o microfone também, né? É? É. Ele me deu ordem lá, não cante aqui. Foi? Irmão, vamos colocar em pé? É conhecido da igreja. Dela é mais ainda. Irmão, ao você louvar ao Senhor, medite na letra do que você está cantando, ok? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, o que será que Deus vai encontrar? De bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Ao teu. Amém, irmãos? Obrigado, irmã. Que seja louvado. Irmão, nós precisamos disso. Obrigado. Nós precisamos de um novo coração. Do jeito que está, o céu só vai ser um sonho e nunca uma realidade na nossa vida. Precisamos desse novo coração. A amar as pessoas, não as coisas. As coisas você usa, as pessoas você ama. Só que estão invertendo. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. Um coração que perdoa de fato. Jesus, quando ele perdoa, ele não lembra mais. Acabou. Se tem uma coisa que me deixa triste é quando alguém me lembra alguma coisa do passado que eu fiz. Poxa, me desmonta. Eu levo dias para isso sumir da minha mente. E Jesus, ele não lembra. Ele não lembra eu e você, do que você fez ontem, do que você fez hoje de manhã, ele não lembra. Ele lança nas profundezas do mar e lá ele não lembra mais. Eu até me lembrei de uma historinha agora que um rapaz, tudo que ele pegava para ler, ele dizia amém. Tudo ele dizia amém. Amém, assim seja. Faça-se, Senhor, não é? E um dia ele no consultório, lá no passado, no consultório de um dentista, ele lendo revista, entendeu porque é lá no passado? Entenderam, irmãos? Tinha revista para ler, né? Agora não tem mais, tem o número do Wi-Fi. Então ele lendo uma revista e do lado dele estava o sobrinho. E de repente ele disse assim, amém, bem alto no consultório. Aí o sobrinho falou para ele, tio, você está ficando doido? Por que você está dizendo amém com uma revista dessa ainda? Era uma revista Veja, né? Ele disse, não, é que eu estou lendo aqui, de que o mar é mais profundo do que eu imaginava. E daí, o que tem a ver isso? Se eu dizer um amém, é que significa que os meus pecados estão bem mais longe do que eu imaginava. Por isso ele disse amém. Então, irmãos, quando você pede perdão, com certeza Deus te perdoa. Ele lança nas profundezas e não lembra nunca mais. Assim tem que ser o meu coração, assim tem que ser o seu. Acabou. Foi ontem, foi hoje cedo, irmão, esquece. Não é? Bom, irmão, que tempo nós estamos vivendo? Sabe, eu lembro de que um amigo meu, irmão, na fé, há muito tempo atrás, ele disse que quando estivesse chegando próximo à volta de Jesus, ia ser fácil você conseguir dinheiro, sabe, crescer. Não é pecado isso, não, de jeito nenhum. Mas o inimigo iria fazer você ter acesso ao dinheiro para esquecer de Deus. Como eu estava falando, eu estava fora do país, irmãos, eu ganhava muito dinheiro. Enquanto o nosso irmão Zé leva um ano, eu ganhava em uma semana. Em uma semana, 2 semanas. Em vista do Brasil. E você me perguntou, Desi, você ia à igreja? Num mês, talvez uma vez. Talvez uma vez no mês. Igrejas brasileiras. Só que é longe, né, irmãos? Não é igual daqui no Novo Horizonte, não. É mais longe ainda. Não é? E isso eu estou falando de mim, né? Eu tenho mais irmãos que moram para lá. Irmãos na fé. Que dizem assim, no sábado eu tiro para ir conhecer as naturezas. Para conhecer montanhas. Não, não, não. E a igreja? Faz um tempo que eu não vou. Então, irmãos, a gente temos que tomar cuidado. Estamos vivendo os últimos minutos dessa terra. Jesus está voltando. Abra sua Bíblia em Lucas 12, verso 20 e 21. Vou fazer uma oração forte para o relógio parar. Ok, irmãos? Lucas 12, 20 e 21. Alguém achou? Pode ler, irmã? Ok.
Obrigado, irmã. A Bíblia diz que Deus olhou para uma pessoa, né? E disse que ele era. O que é louco, irmão? O que é ser louco? Você trocaria comigo, irmãos, uma nota. Eu te dou uma nota de R$ 100, você me dá uma de US$ 100. Você troca comigo? É isso aí. Eu vou dizer, eu não sou louco, não. É. Mas por que Jesus está chamando essa pessoa de louco? É a palavra forte, vinda do próprio Deus. É forte. Em ele olhar para você e falar assim: se eu falar para você, "Ó, você é louco", já é forte. Imagine Deus falando, você é louco. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Deus diz isso na palavra? Porque invertemos valores. Às vezes, na minha caminhada cristã, eu fico imaginando os anjos ao meu dispor para me ajudar, olhando para minhas atitudes, lugares que vou, o que eles devem falar, né? Esse menino é louco. Um céu, uma eternidade, onde se não se conta tempo, esperando ele e ele trocando por coisas passageiras dessa terra. É isso aí, irmãos. Hoje, nessa manhã, eu não vim pregar para você, porque você já conhece tudo que eu vou falar aqui. Tudo. Até o hino, você já sabia de cor. Não precisava nem colocar, todo mundo cantava a capela, né, irmã? E o sermão desta manhã também você conhece. Mas Deus, Ele quer relembrar, porque nós estamos dormindo. Dormindo. E o Senhor quer nos despertar desse sono. E o despertar dele, ele já começa assim. Louco. Eu estou voltando. Tem até um hino, né, que diz assim: quando o rei vier, irmão, o que será de mim, o que será de ti? Ah, Senhor, eu fui ancião na igreja, eu pregava nas igrejas, eu cantava nas igrejas. E ele vai falar: mas Aldeci, eu não te conheço. Te conheço. Não adianta nada fazer isso e não ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Bom, irmãos, eu preciso correr porque o relógio não parou. Haverá no futuro um grande e solene dia em que o caráter e a vida de cada indivíduo será passado pela revista de um juiz de toda a terra. Um encontro. É bom encontro, não é? Alguns, outros não. Não é quando você está devendo, o encontro não é bom, não. Mas agora, quando você não tem nada a temer, é bom, né? Agora mesmo, final de ano, você vai viajar. Eu tenho, como eu disse a vocês, nós somos 8, né? Em São José, fora do Rio, mora eu e meu irmão mais velho. E quando eu vou para o Rio, é uma briga. Almoça comigo, almoça comigo, almoça comigo. Assim, né? É bom esses encontros. Mas quando você está devendo para algum irmão, não é? Aí é complicado. Bom, irmãos, esse encontro, para alguns vão ser maravilhosos. Eu acredito que haja perna para pular de alegria. Mas para outros, a própria Bíblia diz, vai pedir que o rochedo caia para que eles não possam ver a glória do Senhor. Bom, irmãos, esse encontro está marcado, está em 2 Coríntios 5:10, Atos 17:31. Aquele que achou, quiser me ajudar. Eu estou em Atos 17:31. Aquele que achou Coríntios. 2 Coríntios 5:10. Achou, irmã? Pode ler. Pode ser. É. Então a Bíblia diz aí que todos nós vamos comparecer perante esse tribunal. Quando será que vai ser esse tribunal, irmãos? Quando será? Será que está longe? Será que está perto? Eu vou ler essa passagem e vou falar com os irmãos. Olha,
Atos 17, 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, ele estabeleceu esse dia para esse julgamento. Quando será esse dia? Sabe, quando começamos a ler essas passagens, a gente acha que isso está lá no futuro. Também o julgamento será no futuro, o julgamento de execução. Mas esse que nós vamos estudar hoje, ele começou em 1844, começou esse julgamento. Já começou. Por isso que a gente tem que ficar atento, porque já estamos nesse período de julgamento. Eu vou mais para frente e vocês vão entender melhor. Então, o tribunal divino fará rigorosa justiça a todos. Nenhum culpado será inocentado. E nenhum inocente será culpado. Diferente do nosso mundo, né? O inocente está onde? Solto por aí. É assim? Não. O inocente está preso e o culpado está aí fora. Porque o que manda mais aqui no nosso mundo é as posses que você tem, é o dinheiro que você tem. Você sabe que a justiça é assim. Se você tem dinheiro e eu não tenho, você pode mais do que eu. Mas no tribunal de Deus não é assim. Ele é justo. Ele é justo. Graças a Deus por isso, irmãos. Bom, irmãos, vamos para frente. Então, como que funciona esse encontro no tribunal? As ações dos humanos serão julgadas segundo a luz de um padrão de conduta. Que padrão de conduta Deus vai usar? O que os irmãos acham? Oi? A lei dele. É a lei, está lá em Tiago 2, de 1 a 11. A lei da liberdade ele vai usar para julgar eu e você. Só que a gente se prende nos 10 mandamentos, só os 10, né? Mas os 10 abrem um leque imenso, imenso. É sobre essa lei, essa liberdade que Deus te deu, que ele vai fazer o julgamento. Assim como você passa no semáforo vermelho e chega uma multa na sua casa, não chega? E como que a multa chega? Você passou no sinal vermelho, só assim não. Chega lá uma numeração, um código, né? Segundo a lei tal, não é? A foto, chega assim na sua casa e você paga a multa, não é? E a mocinha estava falando sobre saúde, também existe a lei de saúde, né? Essa máquina aqui não pode colocar qualquer coisa dentro dela, não. Não, você vai pagar caro depois. Vai pagar caro. Aí depois fica assim, mas por que eu estou passando por isso na minha saúde? Ué, por quê? Olha o que você comeu. Comeu uma dúzia de banana e não quer que te dá dor de barriga? Da hora, né, Senhor? Repreende essa dor. É brincadeira, né, irmãos? Planta, colhe, não é? Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que o padrão de conduta é a lei. É os 10 mandamentos. Lembrando que o juiz aqui, nesse tribunal, quem é o juiz? Deus. Deus é o juiz. Interessante, né, irmãos? Deus pode julgar você? Sim ou não? Será, irmãos? Ficou um ponto de interrogação, né? E se você falasse para Deus assim, Senhor, mas é fácil o Senhor falar. Vem viver no meu lugar. Irmãos, interessante, né? O juiz de execução é Jesus. Mas nesse processo de investigação, Deus é o juiz. Ele pode julgar. Não pode executar, não. Porque executação é só Jesus que pode. Porque ele viveu o quê? Tudo. Hoje de manhã, eu fui tomar banho e eu coloquei um trecho de Ellen White, um áudio. Enquanto tomava banho, ficava ouvindo, né? E Jesus, e um pedacinho, Ellen White diz assim, de que, você sabe, Jesus foi tentado em todas as coisas. Aí uma jovem da minha igreja, não, assim, será que Jesus foi tentado pintar o cabelo? Falei, se passou pela cabeça dele, ele foi também, ué, só que não pintou. Mas você pergunta, né? Então, irmão, Jesus ele foi tentado em todas as coisas, tudo, e ele venceu em forma humana, como eu e você. E ele diz assim, você consegue. Mas Jesus só conseguiu por quê, irmãos? Boa, porque ele é ligado a Deus. Agora eu quero vencer longe de Deus.
Mas vencer é nunca. Nunca, nunca. E olha que Satanás rodeava Jesus, rodeava. Mas ele não teve êxito, porque o nosso Senhor foi vitorioso. Então, irmãos, aqui, Deus é o nosso juiz, e Ele vai usar como padrão de conduta os mandamentos. Assim como em qualquer tribunal humano, existe registro. Sabe, por isso que demora, né? Vai demorando. Aí tem audiência. Poxa, mas aconteceu isso há tanto tempo atrás, mas está registrado lá. Hoje mais fácil ainda, né? Hoje tem computador. Lá, quando amarrava cachorro com linguiça, era só em livros, não é? E assim como existe aqui, existe no céu. Será, irmãos, que existe uma biblioteca no céu? Se existe uma biblioteca no céu, eu acredito que sim, porque a Bíblia diz, né? Lá em Daniel 7:10, vamos ver? Daniel 7:10. Aquele que achou, quiser ler. Obrigado, irmã. Viu? Assentou-se o juiz e abriram os seus livros. Existem livros no céu. Vamos ver mais? Jeremias fala de um livro também, onde são relatados os nossos atos. Tem Apocalipse. Cadê o livro de Apocalipse? Eu marquei. Apocalipse 20, verso 12. Vamos ver? Agora tem no telão, né, irmãos? Ali, ó. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Olha que interessante. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas no livro segundo as suas obras. Tudo o que você faz, o que eu faço, seja bom ou ruim, é relatado num livro no céu. Eu sei que você sabia disso. Deus só quer que você relembre. Deus só quer que eu também pare e pense nesse livro, que as minhas atitudes estão escritas nesse livro. Agora, interessante, né, irmãos? Como é que é o nome das duas menininhas mesmo? Você falou, eu esqueci. Bonito nome. Você sabe, irmã, que Deus já enviou 2 anjos. 2. Essas duas menininhas, cada um vai ter o seu, assim como vocês têm. Está aí do seu lado, irmã. Eu fico imaginando que meu anjo da guarda deve ter 4 metros de altura. Não é? Eu já viajei várias vezes por Rio, né? Acompanhando um filho é complicado. Isaac queria fazer acampamento lá em Bananal. Acampamento de carnaval em Bananal é um espetáculo. É ou não é? Muito bom. E o Isaac, vamos, papai, eu tenho que trabalhar no outro dia. Aí eu levava ele, não, então vou junto com o senhor não dormir na estrada. Eu viajei 1 hora da madrugada de lá para cá. Eu dormi, eu sei que eu dormi. Então quem trouxe o carro, tenho certeza que foi meu anjo da guarda. Tenho certeza, ele vai me contar isso lá de da árvore da vida. O mesmo o seu, ele te protege, ele te guarda. Mas esteja lá naquele grande dia. Dê um abraço nele. Eu sei que você quer ver Jesus, mas dê um abraço no seu anjo da guarda quando chegar lá. Porque você deu muito trabalho para ele. E além desse anjo da guarda, nós temos um outro. Qual é o outro? Dedo duro ele, né? Irmãos, nós temos o anjo relator. Ele relata tudo o que você faz. Eu acredito que muitas das vezes ele não quer relatar o que você fez. Mas ele é justo. O tribunal de Deus é justo. E quando ele relata, eu acredito que ele chora. Eu sei, ele chora. Outros não, outros relatam dele, ele vibra, e muitos anjos vibram com ele. Mas tem relato que ele não quer relatar ao seu respeito. Mas ele tem que relatar. Para que isso não aconteça, para que ele não chore mais. Faça só coisas boas.
Difícil descer. Eu sei que é. Estou no mesmo barco que vocês. Assim como o sermão está sendo para você, muito mais para mim. E eu quero que Deus me ajude a não fazer esse anjo chorar mais. Bom, irmãos, então todos os nossos atos estão relatados no livro, no céu. Olha que interessante o que diz a Bíblia em Eclesiastes 12:14. Eu vou aqui na tela, é mais rápido. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo que está encoberto ou escondido, seja bom ou ruim, Deus vai trazer a juízo. Espera aí, então quer dizer que no livro, lá no céu, está escrito coisas escondidas ao meu respeito? Sim, senhor, Aldeci. As coisas escondidas que está aqui, ó, só eu e Deus sabemos, é relatada no livro no céu. Mas peraí, irmão, anjo lê pensamento? Não. Então quem relata? O Espírito Santo relata os nossos pensamentos, quer seja bom, quer seja ruim. E a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo naquele grande dia. Que grande dia? Esse que nós já começamos de 1844. Deus vai trazer a juízo os seus pensamentos, que está escrito nesse livro. Quer seja bom, quer seja mal. Responde para você, o que você tem pensado? Quando você olha, está chovendo, não vou levantar agora não. Está chovendo, vou ficar aqui na cama. Não fique, irmão, não fique. Pelo amor de Deus, não fique. Eu estava numa briga com Deus, do que eu iria pegar, se era esse sermão ou uma mente ociosa. Uma mente ociosa, irmãos, o diabo ama. Sodoma e Gomorra era uma cidade ociosa. Olha o que o diabo fez. Com uma família cristã, autêntica, que era Ló e a sua família. Olha lá o que ele fez, por ter ido para uma cidade ociosa. Então, irmãos, os nossos pensamentos é relatado no livro. E Deus trará a juízo. Que você não esqueça disso. Ao decidir que faço, peça perdão. Senhor, olha o que está passando aqui. Alguma vez você já orando, de joelho ali, você e Deus orando, e conversando com Deus, uma conversa boa, até legal, e de repente, pum, saiu, já, e o que você faz? Sabe o que eu faço? Eu falo, Deus, olha aí, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou maquinando aqui, conversando com o Senhor, me perdoa, me ajuda, eu estou me perdendo e sabendo que Jesus está voltando, conheço, não tudo, mas eu conheço a tua palavra, eu estou me perdendo com os meus pensamentos. Irmãos, precisamos, como o irmão disse ali na classe, confessa os seus pecados, Ele quer te perdoar, então confesse, peça. Martinho Lutero, ele teve uma visão do seu livro, o livro dele estava aberto, e Satanás colocou a mão no livro e dizia para ele, você é meu. Sabe por quê? Porque quando Martinho Lutero olhava, ele só via os pecados dele, um monte de pecado, mas eram vários pecados no livro. E o diabo então dizia, você é meu, você me pertence. Vocês sabem por quê? Quando Moisés morreu, Satanás foi lá, vocês sabem por quê? Sabe? Porque Moisés pecou, Moisés bateu na rocha. E por ele ter batido na rocha, Satanás alegava que ele era dele. Moisés é meu, ele pecou. Só que Satanás não sabia que no íntimo de Moisés já tinha se arrependido e Deus o havia perdoado e Jesus veio buscar. Ele é meu. É você um tição tirado do fogo, é mais ou menos assim diz a Bíblia. Então, irmãos, quando Martinho Lutero viu o seu livro e ele falando para o diabo, tire a mão, o inimigo não tirava. Até que ele falou, em nome de Jesus, tire a mão do meu livro. Irmãos, o nome de Jesus é poderoso. É poderoso. Ele tirou a mão do livro. E quando ele olhou e viu o livro dele, estava todos os pecados, mas todo com marca de sangue, perdoado pelo sangue de Jesus.
Assim vai ser o seu livro. Assim vai ser o meu. Se você pedir perdão para Deus, peça. Seus pensamentos, Senhor, me perdoa, me lava, me purifica. Você sabe que acontece isso, irmão? Você sabe? Olha quantos personagens da Bíblia estão aí que eram terríveis, terríveis aos nossos olhos. E Deus o perdoou segundo o coração dele. Se existisse uma comparação, sabe? Eu sou melhor do que ele, mas não existe. Pecado é pecado. Então, irmãos, existe esse livro. Tudo o que você faz é relatado. Tudo. E esse livro está sendo aberto. Bom, vamos continuar. Quem é o nosso advogado, irmãos? Quem é o nosso advogado? A Bíblia diz, né? O discípulo mais terrível que existia, que queria queimar todo mundo, né? Agora ele escreve, filhinha, se por acaso você pecou, olha que mudança, você tem um advogado. Há um tempo atrás, se você pecou ou não pecou, taca fogo em tudo. Ele era assim, mas se converteu. Está aí o exemplo de que eu também consigo. E agora ele disse, caso você pecar, você tem um advogado para te defender. Jesus Cristo o justo. Irmãos, eu nunca precisei, e peço a Deus que nunca precise contratar um advogado para me defender. Mas eu acredito que aqui na terra, você tem que falar o quê para o advogado? Toda a verdade para ele te defender. Senão não tem como ele te defender. E para Jesus? Você tem que falar toda a verdade. A verdade que está no seu íntimo, que ninguém sabe, só você. Você precisa falar para ele. Para que ele possa te defender. Não tem como mentir para ele não, irmãos. Não tem como. Não embrulha seu pecado em papel de presente, não. Leva aqui, ó. Como diz a serva do Senhor, chama o pecado pelo nome. Me perdoa, Senhor. Ele é seu advogado. E se eu sou amigo do advogado, quando ele vier como juiz, o que ele vai fazer comigo? Hein, irmãos? Vai me condenar? Vai me absolver. Eu quero meu amigo comigo. Isso Jesus vai falar para mim. Então eu preciso ser amigo desse advogado. Bom, as testemunhas. Quem são as testemunhas? Os anjos. Aonde você vai? Eu terminei de falar do anjo relator. Aonde você vai? Ele está com você. Claro. A serva do Senhor diz que tem lugares que ele não entra. Fica lá fora. Peraí, se ele não entra, o que eu vou entrar lá dentro? Se o meu anjo não entra, eu não vou entrar. Entendeu, irmãos? Então, as nossas testemunhas são os anjos. Está faltando alguém? Ei, irmão. Hã? Está faltando alguém. Ou você acha que você não é acusado? Agora, uma pergunta interessante. Você acha que Satanás acusa eu e você para Deus? Sim. Aí ele não foi lá tentar. O Moisés, dizendo que Moisés era dele, e ele acusa. Só que as nossas orações silenciosas, ele não sabe, irmãos, quando você pede perdão. Então, que Deus nos ajude com todas as acusações de Satanás, seja tudo mentira. Como foi a de Moisés. Ele é meu. Só que Jesus disse, não, ele é meu. Em outras palavras, Jesus disse, não, ele é meu. Ele se arrependeu. O céu inteiro sabe do arrependimento dele. Que seja assim com você. Que seja assim comigo. Irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês começou em 1844. O juízo investigativo. Nós já estamos nele. A pergunta é, quando vai ser aberto o meu livro? Você sabe, irmão? Não é só quando morrer. Quando morre também. Mas antes de morrer, o seu livro vai ser aberto. Grave isso. Acabou, fechou a porta da graça, acabou. Então, irmãos, eu não sei o dia e a hora que o meu livro vai ser aberto. Quando se abre livro, começa o quê? O julgamento. Aí lá está os pecados do Aldeci e do lado está os pedidos de perdão. Ou os pecados, alguns pedidos de perdão, outros não. Entende, irmãos? Vocês já assistiram o filme de Lucas? Lucas não, é A Última Batalha. Lembra daquele ancião de igreja?
O rapaz dizia, mas por que, que o dele não abriu? Abriu as sepulturas e o dele não. Ele tinha uma vida dupla. Só quem sabia dessa vida dupla era o céu. E ele mesmo. Igreja não sabia. A igreja não sabia. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui dentro? O que nós estamos fazendo na igreja? Só ouvir e não praticar? Eu lembro quando eu recebi estudo bíblico, faz um tempinho. Eu era mais jovem, né? Estava com o Rio de Janeiro na minha cabeça ainda, sabe? E o irmão me dava estudo, me dava estudo durante a semana, eu ia com ele para a igreja, terminava o culto, eu ia para casa, né? É tudo da Bahia, eles. Moravam os quatro, nós quatro morávamos juntos. Trabalhavam os quatro, um do lado do outro, na Orion. Aí, o outro pegava a timba, o pandeiro, eu não resistia. Eu caía no pagode com ele. Aí o irmão que me deu estudo chegou e falou assim, Aldeci, ou você é de Deus ou você é do mundo. Você não está aproveitando nada, nem o mundo, nem a Deus. Decide o que você quer. Ali foi um basta. Eu falei, Senhor, me ajuda. E assim, eu prossegui a minha vida, então, servindo ao Senhor e deixando essas coisas de lado. Irmãos, nós estamos na igreja hoje, nós precisamos decidir a que Deus servir. Ainda bem que é 11h59, né? Você colocou essa hora que é para o pregador terminar logo? Bom, irmãos, 1844, ou 2025 menos 1844, aproximadamente 181 anos, não é? Então faz 181 anos que começou o juízo investigativo. 181 anos que os livros começaram a ser abertos. Primeiro os que dormem, e depois é quem? Os da casa do Senhor. Ímpio não. Ímpio não precisa não. Nós precisamos de um livro. Agora interessante, por que Deus precisa de livro? Deus precisa de livro? Quem que precisa? Nós precisamos de livro. Olha que cena interessante. Os salvos entrando no céu, e lá no meio dos salvos está Paulo de Tarso. Quem vai ver ele entrando? E Estevão, o que Estevão vai falar? Ou você acha que Estevão não vai falar? Você vai falar assim, mas Senhor, ele foi a causa porque fui morto. Olha o livro aqui, ó. A grande multidão, qual não dá para contar, foi trabalho dele, ministério dele. Entende, irmãos? Nós precisamos de livro, Deus não. Então, nós precisamos de livro. Irmão, nós chegamos ao fim, 1844, começou o julgamento. Nós estamos 181 anos. Noé pregou 120 e veio o dilúvio. Nós estamos com 61 anos emprestado de misericórdia, de graça, e a graça do Senhor é imensa, imensa. Por quê? Sodoma e Gomorra era pior ou melhor do que o nosso mundo? Ou o nosso mundo é pior do que o deles? Qual que é pior? Vocês acham que é igual? Sodoma e Gomorra. Olha o nome, Sodoma e Gomorra. Hoje a gente vai dizer assim, o planeta Terra. Tá, irmãos? Sodoma e Gomorra era uma cidade terrível. Hoje está o mundo inteiro. O mundo inteiro. Amor quase já não existe, não é? Então, Jesus tem que voltar, como disse a nossa professora. Jesus tem que voltar, porque senão vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Sabe, irmãos, tem um hino, acho que é do quarteto, que diz assim, falta você. Falta você se decidir. Mas Aldeci, eu sou batizado. Também sou. E o Senhor diz assim para mim, Aldeci, você quer que eu volte? Falta você se consertar. Irmãos, eu vou terminar contando uma história para você entender o que nós estudamos. Uma certa cidade, bem do interior, vinha uma carroça. E nisso tinha um menininho de aproximadamente 5, 6 anos brincando. E essa carroça ia passar em cima desse garotinho. Só que por ali existia um jovem de 17 anos. Esse jovem correu, empurrou o garotinho, só que a carroça passou em cima dele.
E aquele jovem, então, levado às pressas para o hospital. Cidade pequena, você sabe como que é, né? Nos hospitais das cidades pequenas. E lá ficou cuidando do ferimento daquele jovem. O menininho pequenininho foi para casa, né? Agradecido, entre aspas, criança, né? Quase nem entende. E o tempo se passou. Aquele rapaz se recuperou do ferimento, ficou bom. E o tempo se passou mesmo, irmãos. Aquele menininho agora já não era um menininho mais. Agora ele tinha seus 23, 24 anos e tinha cometido um delito terrível e estava diante de um tribunal agora. E naquele tribunal, ele sendo o réu, ele olhando para aquele juiz com um martelo na mão, e ele pensava, eu conheço esse homem. Eu conheço esse homem, eu conheço esse homem. E então ele levantou e foi lá, perto do juiz e falou, por favor, o senhor tem uma cicatriz no peito? O juiz é autoridade, irmãos. Tem que saber falar com ele, não pode nem chamar de juiz, né? É vossa excelência, sei lá, qual é a palavra que tem que usar. Você pode sair dali algemado. Mas ele foi atrevido. Ele levantou. Sabe, irmão, em questão da nossa salvação, a gente tem que ser atrevido. Tem que ser atrevido mesmo. Ousado. Para ser salvo, sim. Ou você quer ser condenado? Ou você quer lutar? Lute. Então ele foi e disse para aquele juiz, juiz, só tem uma cicatriz no peito, mas por que você quer saber, rapaz? Para mim é importante. Você tem? E insistiu, o juiz, tá bom, eu tenho uma cicatriz no peito. E o que isso tem a ver com o seu julgamento? Aí o menino chorou. Jovem agora, de 23, 24 anos. O senhor não lembra de mim? Não. Lembra aquela cidade do interior? Aquela carroça? E o senhor me salvou? Nossa! Você cresceu! E o menino falou, o senhor pode me salvar de novo? Por favor. O juiz disse, hoje eu só executo. Hoje eu só bato o martelo. Não posso. Aquele dia fui teu salvador. Eu te salvei da morte. Hoje não. Posso. Hoje eu sou juiz. Eu só bato o martelo. Sabe, irmãos? Aquele grande dia. Não adianta nada você falar. Por acaso o senhor tem uma cicatriz nas mãos? No lado o senhor tem uma cicatriz? Não vai adiantar. Porque hoje Jesus é teu advogado, ele te defende. Não importa. Não importa o que você fez. Ele está disposto a te defender. Eu imagino que ele vai rumo a Deus, e a direção de Deus, e levanta as mãos. Foi pelo Aldecir que eu dei a minha vida. Perdoa. Dê a ele mais uma, mais duas, mais três. Dê a ele mais uma chance. Perdoa o meu filho. Ele está clamando por mim. Hoje Jesus faz isso. A Bíblia diz que hoje ele é meu advogado. Mas ele não vai permanecer como advogado, ele vai vir como juiz. Deus vai dar essa autoridade para ele de execução. Ele não quer condenar você, ele não quer me condenar. No entanto, ele deu a vida por mim lá na cruz, para me salvar. Eu sabendo que eu era um errante, ele deu a vida por mim. Ele quer você lá, irmão. Não deixa para tomar essa decisão. Quando ele se tornar juiz. Hoje é o dia. Clame a ele, eu não sei o que passa no seu íntimo, a luta que você tem dentro de você, eu não sei. Eu só sei que Jesus pode te ajudar a vencer, a você mesmo. Ele pode. Que você receba a ajuda que ele quer te dar. O céu inteiro. A Bíblia diz que são milhares, miríades de anjos à sua disposição. Ele faz o tempo parar só para ajudar você. Aproveita isso, irmão. Não deixa o mundo te sufocar.
Não deixa as amizades lá de fora sufocar você, não, não. Um céu aguarda você. O seu anjo da guarda te aguarda, irmãos. Que cena bonita vai ser quando eu encontrar com ele. Eu vou ter toda a força do mundo. Eu vou abraçar ele muito forte. Esteja lá. Lembre-se, estamos nesse período do juízo investigativo. A qualquer momento, o meu livro pode ser aberto. O que eu quero? O que eu quero que, quando ele terminar de ler meu livro, e ele fechar, receba um carimbo, absolvido. Vai viver para toda a eternidade. A maior conquista sua e minha vai ser essa. Livro selado, salvação certa, eternidade para sempre com Jesus e com os nossos queridos. Deus abençoe, te dê força para isso. Não desiste, irmão. Próximo hino, vamos colocar em pé e louvar o nosso Deus.